Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Elite Code. Dessa vez vamos resolver o exercício 853, Car Fleet. É um exercício de nível médio e um dos favoritos da plataforma. Basicamente, a gente tem uma corrida, né, com vários carrinhos que estão numa mesma pista, e o exercício dá como input para a gente o target, ou seja, o valor da linha de chegada, um array de position e um array de speed. Cada posição desse array está atrelada à posição desse outro array. Então, por exemplo, aqui em 10, a gente tem um carro, o carro zero, ele começa na posição 10 da pista e tem uma speed de 2. O carro um começa na posição 8 da pista e tem speed de 4. Ou seja, os carros não começam na mesma posição, mas tem velocidade e também tem velocidades diferentes. Ótimo. Fleet, traduzindo para o português, significa frota. E o exercício quer que a gente retorne a quantidade de frotas que vão passar pela linha de chegada. E a definição de frota é basicamente carros, né, que vão chegar ao mesmo tempo na linha de chegada, né? Mesmo eles começando em posições diferentes, pode ser que eles cheguem ao mesmo tempo, e a gente precisa calcular isso. Só que esse exercício tem um porém. O porém dele é que um carro não pode passar um outro carro, mesmo que um carro X, por exemplo, que tem uma velocidade menor, como por exemplo, sei lá, o Relâmpago McQueen aqui, ele tem uma velocidade menor, né, do que o nosso Uno de escada. Assim, quando o nosso Uno de escada finalmente chegar no McQueen, ele não vai poder ultrapassar ele. Então, ele vai acabar ficando limitado à velocidade do carro mais lento. Ou seja, ele vai ficar limitado à velocidade do McQueen. Ficando limitado à velocidade do McQueen, eles vão acabar chegando juntos na linha de chegada, né? E aí se criou uma frota. Então, existem esses dois jeitos de se criar uma frota. Tanto se os carros, mesmo que esse carro não limitou o carro de idade de trás, mas ambos chegam ao mesmo tempo na linha de chegada, por uma conta matemática, ou se o carro da frente acabou limitando o carro de trás e eles acabam chegando juntos também na linha de chegada. E assim se cria uma frota. Então, para resolver esse exercício, a lógica que eu usei foi que, ao todo, existem N frotas, sendo N o tamanho de índices que a gente tem nesses array, né? Ou seja, a gente começa com 4 frotas e a gente vai diminuindo a quantidade de frotas no decorrer de que acontecer isso, né? De tipo, os carros passarem ao mesmo tempo na linha de chegada. Perfeito. Essa é a teoria do exercício. Para resolver esse exercício, a sacada dele é você pensar, caso esse carro não tivesse mais nenhum carro na pista, só tivesse o McQueen, por exemplo, em quanto tempo ele chegaria na linha de chegada? Sem nenhum carro na frente atrapalhando ele, né? Para fazer esse cálculo, eu vou utilizar de um conceito tipo de continhas básicas de física, mas é só para deixar mais fácil. Tipo, não precisa saber isso, é só realmente para, eu acho que vai facilitar o trabalho. Então, aqui eu ordenei esse array em ordem decrescente, né? Elas são os mesmos arrays, só que ordenados em ordem decrescente. Então, começando da maior posição até a menor posição. E a speed dele acompanhando, né? Porque essa speed está atrelada a essa posição. Perfeito. Então, esse aqui é o McQueen. E esse aqui é o nosso Uno de escada. Que tem uma velocidade maior do que o McQueen, só que começa atrás na pista. Ótimo. Vamos considerar primeiro o McQueen. Vamos considerar, então, que a position, né, é dada pra gente em metros. Então, ok, tudo isso aqui são metros. E a speed, ela é dada pra gente em metros por segundo. Perfeito. Tem nada demais. Então, quer dizer que o carro que começa na posição 7, ele anda 1 metro por segundo. O carro que começa na posição 4 anda 2 metros por segundo. E é isso. Beleza. O que eu preciso saber é o tempo, né, que esse carro vai chegar na linha de chegada. Né, que o McQueen vai chegar na linha de chegada. Sem considerar, né, que tem carros na frente dele. Aqui no caso nem tem carros na frente dele, mas sem considerar esse conceito, considerando que o McQueen tá sozinho na pista. Ok, então vamos calcular isso. Então a gente tem nosso T, né, que é nosso tempo de chegar na linha de chegada. E para a gente descobrir esse tempo, é basicamente pegar o deslocamento, né, que o McQueen precisa percorrer. Ou seja, ele quer chegar em 10 e começa em 7, 7, 8, 9, 10.
o deslocamento dele é de 3 metros, correto? Perfeito, porque ele quer chegar em target, que é 10 metros. E ele começa no metro 7, normal até aqui. E aí, embaixo, a gente sabe que ele anda a 1 metro por segundo. Então, ele anda a 1 metro, né, por segundo. Ótimo. Como a gente tem uma divisão, né, embaixo de outra divisão, a gente simplesmente pode falar que isso aqui é igual a 3 metros multiplicado pelo inverso dessa divisão aqui, né? Então, isso aqui vai dar segundos por 1 metro. Ótimo. Daí a gente simplesmente corta as unidades de medida, então morre e morre. E no final, o que a gente tem aqui é 3 segundos. Ou seja, o carrinho, o McQueen, ele chegaria em um tempo de 3 segundos na linha de chegada. Perfeito? Ótimo. Percebam que, no final das contas, como a gente está trabalhando com uma unidade de medida simples, né, que é 1 segundo e tal, eu posso simplesmente dizer, então, que o meu tempo, na verdade, é o deslocamento, né, que no caso aqui é o meu target menos a minha posição atual, que eu vou chamar de P, a minha posição inicial, né, que eu vou chamar de PI, dividido pela minha speed, né, que é constante, que eu vou chamar de SI. É basicamente isso, é a mesma coisa, eu só coloquei as unidades de medida para facilitar o entendimento, mas é isso. 3, é como a gente não está trabalhando com unidade de medida, é basicamente 3 dividido por 1, que vai dar a nossa speed, que seria a speed tipo caso não existisse nenhum outro carro. Enfim, mesma coisa com o nosso Uno de escada. Se a gente for fazer essa mesma coisa para o Uno de escada, target menos PI, então o target que é 10 menos 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 6. Então, o nosso tempo vai ser 6 dividido por 2, que também vai ser igual a 3 segundos. Então, ambos esses carros realmente chegam ao mesmo tempo na linha de chegada. Ótimo. Esse carro da frente não acabou nem limitando o carro de trás, porque eles já chegariam ao mesmo tempo na linha de chegada. Mas caso, por exemplo, a speed, né, do nosso carinha, do nosso Uno, tivesse um stage 3 ali, e aí a gente tirasse da speed 2 e colocasse uma speed 3, aí isso mudaria, porque ele chegaria mais rápido, né? Chegando mais rápido, 6 dividido por 3 dá 2 segundos. Ó, temos um ponto. Agora, o nosso Uno chegaria em 2 segundos. Mas ele não consegue chegar em 2 segundos porque a gente tem um carro da frente que chega em 3 segundos, né? Que é o McQueen, que é lerdo. Então, se o McQueen tá lerdo comparado com o nosso Uno, não adianta, o Uno não vai ultrapassar ele. Ele vai acabar ficando limitado à velocidade de 3 segundos do McQueen. Né? O tempo do McQueen de 3 segundos. E eles vão chegar juntos. Ok, beleza. Funciona. Para resolver esse exercício agora, no fim das contas, depois de todo esse tralaleiro aí que eu falei, no fim das contas, para chegar na resolução desse exercício, eu ordenei de maneira decrescente aqui, começando do maior para o menor, justamente para fazer essa comparação. Porque eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse meu lead, né, que é a minha frota lead, eu vou começar, né, só voltando, né, eu vou começar em teoria com o total de fleets, né, que vai ser igual ao número, né, de carros que eu tenho na pista. Então aqui 1, 2, 3, 4 seria igual a 4. E a cada vez que os carros passam por uma linha de chegada, eu diminuo um desse número. Faz sentido, né? Perfeito. Chegando nessa conclusão, o que eu pensei? Eu vou colocar esse array em ordem decrescente, porque aí eu só preciso comparar o carro, o meu fleet lead, ou seja, a minha frota
que está na posição na frente, né? E eu preciso comparar se a frota que está atrás, ela vai chegar mais rápido que a frota que está na frente. E se ela vai chegar mais rápido, eu formo uma fleet, né? Então, eu simplesmente diminuo um fleet daqui porque os carros se juntaram. Eu acho que vai ficar mais claro no código agora. Tá. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Mas, basicamente, então, qual é a minha ideia? Eu vou fazer fleets, né? Que é a quantidade de frotas que eu tenho. Vai ser igual ao tamanho, né? De, sei lá, position. Tanto faz. Podia ser também speed. E como nós sabemos que um carro, né, ele não pode chegar com um tempo menor do que 0 segundos, né, simplesmente porque a gente tem a limitação aqui de que a position não pode ser o target. Então, eu vou colocar o meu fleet lead time como igual a -1. E eu vou colocar como um número decimal, porque a gente vai estar trabalhando com conta de divisão e tal, que podem dar números quebrados, né? É uma corrida que vai ser calculada além de segundos, né? Apesar de que esse exercício, como eu disse antes, ele não usa não usa tipo de segundos, metros, enfim, foi só para facilitar mesmo para vocês. Perfeito. Agora eu vou fazer um laço for p, né, e s, né, ou seja, position e speed in. E aí eu vou dar um sorted, né, que eu vou ordenar esse array de maneira decrescente para não perder a ideia de saber quem está na frente e quem está atrás. Eu estou ordenando de maneira decrescente porque eu quero comparar, né, se a minha frota atual que eu estou calculando, né, que no caso, como a gente falou antes, só para reiterar, né, eu vou começar com a quantidade de fleets, né, igual a quantidade de todos os carros, e eu vou diminuindo essa quantidade de fleets até a partir do momento que eu encontro frotas que vão se juntar, vão dar merge, justamente por elas chegarem ao mesmo tempo na linha de chegada. Perfeito. E aí, é isso. Então eu vou dar um sorted, né? E aí eu vou usar uma função pythônica muito boa, que é o zip, que ela basicamente vai me permitir iterar sobre position e sobre speed ao mesmo tempo, né? Então eu vou colocar position aqui e speed. Ótimo. E aí, como eu estou colocando em ordem decrescente, porque eu preciso comparar a fleet atual, por exemplo, que é essa aqui, com a anterior para ver se ela vai passar mais rápido sobre a linha de chegada, em teoria, usando essa nossa fórmula que pensa apenas na. Ela deduz que o carro está sozinho na pista, né? Ela passaria mais rápido? Se ela passaria mais rápido, não adianta ela ficar limitada à frota da frente. E aqui a gente coloca Fleet Lead Time com -1, justamente porque na posição inicial não tem ninguém na frente dele, então não tem como a gente fazer esse tipo de cálculo, e aí isso vai ser nossa flag. Perfeito. Então, isso aqui vai ser em ordem decrescente por conta disso, então eu vou colocar reverse, né, igual a true. Beleza. Ótimo. E daí, basicamente, a gente tem que calcular o nosso tempo atual, né, da position e speed que a gente está iterando no momento, que no caso seria, por exemplo, nesse primeiro exemplo seria exatamente o 10 e o 2, justamente porque eles são a maior posição possível, né? E a gente ordenou, enfim. Então, o nosso current time, né? Ele vai ser igual à nossa continha que a gente fez aqui. Ou seja, target menos vai ser o target que a gente tem menos o P, que a gente tem aqui, né? Dividido pela nossa speed, que é o nosso S. Perceba aqui que o Python é incrível, né? Ele já resolve esse trabalho para mim, nem preciso colocar posições aqui, porque o zip já está me retornando aqui, o for já está me retornando aqui os números atuais, né? Dentro de position e speed. Perfeito. Legal. E daí, aí agora é só fazer aquele if que eu falei antes, né? Então, se, né, o nosso cringe time, né? Se o nosso cringe time ele for maior ou igual, porque se ele for igual,
eles vão chegar ao mesmo tempo, como a gente tinha visto antes, né? Caso, nesse exemplo, antes de eu riscar aqui, eles iam chegar ao mesmo tempo mesmo. Então, se eles iam chegar ao mesmo tempo, eles iam formar uma fleet de qualquer jeito. Então, é menor ou igual ao fleet lead time, ou seja, a fleet que está na frente, né, que está liderando todo mundo, eu diminuo a quantidade de fleets. Ótimo. Agora, se isso não acontecer, se a fleet que está atrás, ela não de fato vai conseguir superar a velocidade da fleet que está na frente dela, quer dizer que aqui já deu o que tinha que dar. Aqui já formou uma fleet e é isso. Então, eu faço um else e agora o meu fleet lead time, ele passa a ser o meu crunch time, né? Porque agora o líder já não é mais esse cara aqui, né? Justamente porque já passou as fleets dele, já não vai chegar nenhum carro que vai de fato chegar ao mesmo tempo que ele na linha de chegada. Então, o meu fleet lead time vai passar a ser o atual. Recruit time. Perfeito. Aí no final eu só dou um return no meu número de fleets. Vamos ver se isso vai funcionar. Funcionou, pessoal. Vamos ver se isso dessa submit vai funcionar também. Funcionou. Extremamente eficiente. A complexidade de tempo desse código vai ser n log n, porque a gente tem a função sorted aqui e ordenar essa lista vai nos custar esse tempo. E a complexidade de espaço que a gente tem vai ser O de n. Por que O de n? Porque o sorted em Python, né, ele vai acabar gerando uma nova lista para a gente. Então, um sorted de zip, ele basicamente vai fazer algo assim, né? Ele vai criar uma lista de tuplas, né? Sendo a primeira posição dela o P, né? Posição, por exemplo, I aqui, e aí depois o S na posição I também, e assim por diante, né? Aí é o P aqui na posição I mais um, assim por diante. É só uma exemplificação de como o Python vai fazer isso internamente. Então acaba que a complexidade de espaço também aqui vai ser ADN. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Qualquer coisa, por favor, deixem dúvidas nos comentários e vem para o ICMC.